Agora, para dar continuidade, eu convido a Mila Garbi, que é a nossa diretora de educação, que vai mediar o painel, uma conversa sobre qual a visão atual e o que estimamos para o futuro dos DCs de Hyperscale. Convido também para participar desse painel Gabriel Aldey, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Cloud HQ. Bem-vindo. Chamo aqui ao palco Peter Flores Cata Preta, que é diretor sênior de design e construção da Equinix. Bem-vindo. E, por fim, convido Odair Ribeiro, que é executivo de contas da Sirion para projetos de Hyperscale. Sobrou para mim a primeira? Bom painel para todos. Obrigada. Obrigada, Gi. Obrigada aí, meus convidados. Vou inverter um pouquinho a ordem aqui hoje. Bom, primeiro agradecer demais a presença de todos que estão aqui presencialmente. Foi a nossa maior audiência. A gente ficou super feliz estamos super felizes de ver esse sucesso e fila de espera, e os últimos eventos têm sido assim. A gente agradece muito, inclusive o pessoal que está online também. E agradecer o tempo de vocês. Eu sei que é super difícil parar a agenda desse pessoal que já veio para o outro painel e também para esse. Acho incrível que o mercado realmente está se mobilizando, e isso reflete aqui. O mercado mobilizado em discutir possibilidades, tendências, dividir soluções para melhorar para todo mundo, né? A gente sempre teve esse intuito na associação, então acho que agora está consolidando cada vez mais. Então, muito obrigada a todos. Então, vou fazer aqui a minha primeira pergunta, ou melhor, trazer a público um debate que pode ser familiar para alguns de vocês, mas a gente quer emergir esses tópicos e tornar familiar para mais pessoas, inclusive o compartilhamento das soluções, que é o principal para a gente, né? Hoje, a gente, nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento de atualização, né, do novo normal, se é que se pode chamar assim. Mas eu lembro que, em 2019, a gente construía um data center, tirava ele do chão e colocava em pé para rodar em 9 meses, máximo 12, às vezes. Isso era uma realidade. E hoje não é mais, né? Esse é o primeiro ponto que, alinhando com os últimos painéis que nós tivemos, a gente vai trazer para discutir aqui. Essa questão desse timing e essa questão desse tempo para a construção, para a operação, que aumentou muito nos últimos anos, aumentou junto com uma demanda muito crescente. Então, esse pessoal que está aqui, eles são provedores de data center, eles trabalham com isso no dia a dia deles, mas têm visões muito distintas, né? E, para compor a visão, a gente tem o Odair, que é a da parte comercial. Ele está lá com o cliente final dos grandes clouds, resolvendo, decidindo por investimento na região, tentando trazer esses clientes para cá. Ao mesmo tempo, o Peter está ali na parte mais técnica, da engenharia, tentando viabilizar os projetos para poder construir isso para o Odair poder vender, por exemplo. Isso, obviamente, em empresas distintas, mas faz parte do mesmo ecossistema, né? E o Gabriel também desenvolvendo negócios na região, fazendo com que os negócios voltados para data center possam ser desenvolvidos e geridos aqui na região. Então, nós vamos ter aqui com o nosso painel essa visão de provedores, porém visão distinta, de posições distintas dentro de cada um. Eu acho que isso vai compor bastante a nossa discussão e vai trazer bastante
ganho, né? Tem muita gente que não vivencia a dificuldade que eles têm aqui, né? Então, eu vou trazer a primeira pergunta para a gente, que é óbvia, né? Está todo mundo precisando saber. Qual que é a maior dificuldade? É prazo mesmo? O que mais, além de prazo, prazo de entrega, tem segurado ou tenta impedir a gente de garantir essa expansão tão necessária que a gente já conhece que ela vem, e ela vem vindo já dos últimos anos, né, de comportamento. E como que essa diferença de timeline, com esses prazos mais elásticos do que antes, como que isso mudou o jeito de vender, de construir e de investir em data center, né? Então, esses 3 pilares que a gente tem aqui. Eu vou deixar eles livres para ver quem quer começar, mas eu gostaria que vocês se utilizassem assim de uns 5 minutinhos para tentar dar esse panorama da perspectiva de vocês aí para o nosso público. Bom, posso começar aqui. Bom, primeiro, eu também agradecer o convite. Acho que é super relevante esse fórum. Eu acho que hoje, sim, a parte de equipamento impacta muito o nosso desenvolvimento. Então, a gente tem equipamentos com 12 a 24 meses de entrega, falando de geradores ou chillers, outros equipamentos. Então, hoje é uma coisa que a gente precisa se preocupar mais do que antigamente, como era possível desenvolver data centers muito mais rápidos. E acho que foi dito também, o tema de energia para data center é sempre muito complicado. Acho que é muito mais tranquilo você começar ou startar um data center com 5 megawatts, só que a demanda cada vez aumenta. Então, a gente é muito mais complexo a gente conseguir habilitar um site com 20, 30, 40 megawatts hoje, que é a tendência que tem sido feita nos Estados Unidos e Europa e está chegando agora para cá, para a América Latina. Então, eu acho que isso acaba impactando bastante. A gente tem outro lado, o lado do cliente. O cliente não espera, ele não quer saber. Ele tem o prazo dele, ele vai colocar para os provedores se resolverem. E ele não é 100% claro com aonde ele quer. Não existe um manual de falar, olha, eu quero aqui e eu te dou o tempo para você ir lá, aprovar sua energia, importar seus equipamentos. Então, é um desafio que a gente tem que enfrentar. Eu acho que isso acaba profissionalizando o mercado de uma certa forma, porque as empresas precisam decidir onde elas querem investir. É o meu ou não? Independentemente da demanda. Então, eu acho que as empresas tomam a decisão de estar em uma região, ainda sem ter o cliente, topam investir naquela região, em aprovar a energia, desenvolver o site até onde é possível, e para conseguir acompanhar essa demanda que a gente sabe que está surgindo, mas o cliente não vai esperar você, enfim, falar que vai entregar um site daqui 3, 4 anos, é completamente fora da realidade. Então, acho que a gente pode entrar nas soluções um pouco mais para frente, entrar no detalhe disso, mas acho que esses são os principais desafios mesmo. Tempo de entrega de equipamento, energia. Boa, acho que é isso. Bom, obrigado também pelo convite para participar desse evento. Da próxima vez eu vou responder primeiro, porque ele já pegou todas as respostas. Mas eu acho que os 3 painéis anteriores, eles fizeram uma cobertura muito bacana de realmente quais são os problemas que a gente enfrenta hoje, né, para entregar um data center de grande capacidade, né? Quando a gente está falando, eu acho que todo mundo viveu essa época 10 anos atrás, era muito fácil você fazer um data center. Você pegava qualquer galpão, tendo uma rede elétrica passando ali na rua, você conseguia montar, porque a gente estava falando de baixa densidade, com níveis de confiabilidade razoáveis, né? Então, era muito fácil você implementar um data center em 12 meses. Você tinha equipamentos menores, então tinha uma oferta muito grande no mercado, né? A hora que você vai para esse tipo de cliente, né, que demanda uma grande quantidade de energia, sem tempo, né? E os outros painéis expuseram. Nossos colegas aí das distribuidoras, eles têm todo um rito, né, que eles precisam também aprovar o CAPEX deles, precisam fazer o investimento, passam pelos mesmos desafios que nós passamos quando a gente vai comprar uma UPS ou um gerador. Eles também têm os transformadores, têm os cabos,
todos os problemas que eles passam, a gente passa também. Então, é o primeiro momento de prazo. Enquanto eles estão fazendo a entrega ou a ampliação da rede elétrica para suprir a gente entra na nossa cadeia produtiva. E aí a gente falou dos problemas com os provedores de equipamentos, mas quem vai para a construção civil também, durante a pandemia, sumiu o concreto, subiu o aço. Além de sumir, o preço foi para as alturas, né? Então, os desafios são muito grandes também, não só nessa parte tecnológica, mas também na construção, né? Na implementação do data center em si. Hoje, com essa demanda absurda, né, de todo mundo construindo ao mesmo tempo, falta mão de obra especializada, né? Você precisa tentar buscar, dentro dessa indústria, outros parceiros, né, que não, sei lá, talvez nunca fizeram data center, mas estão numa indústria crítica, hospitalar, farmacêutica, como foi citado, e que você precisa meio que ensinar as pessoas. Eles sabem o trabalho, mas nunca fizeram uma entrega de um data center, não sabem quão crítico é não só a instalação, mas depois toda a parte de comissionamento, estressar a instalação antes de você garantir, né, aquele espaço com energia e ar-condicionado confiável para o teu cliente, né? Eu acho que outro grande desafio, principalmente nesse mercado de hyperscale, é a questão do preço também, né? Esse tipo de cliente, ele quer a estrutura o mais robusta possível, com a maior confiabilidade, querendo pagar energia mais PUE, né? O custo da energia mais PUE. Coloca desafios enormes para você. Você tem que... Meu PUE é esse cap aqui. Se você não consegue entregar, o problema é seu, né? E que jeito, né, que você consegue vender para quem está colocando dinheiro no seu... para fazer isso daí, né, que você vai fazer o mais barato possível, vai fazer o mais confiável possível, mais rápido possível e ainda vai conseguir operar com eficiência para dar lucro, né? Então, eu acho que quando você fala de um outro mercado, que é o mercado de retail, onde você tem bastante serviço associado, mesmo que você não a parte de grana não seja tão no colocation puro não seja tão rentável, mas aí você compensa prestando um serviço, fazendo um cross-connection, agregando serviço gerenciado no teu cliente e aquilo faz dinheiro, né? A hora que você muda a página para o cliente de hyperscale, é aquilo, o cara tem que consumir, ele tem que atingir os teus parâmetros de projeto para garantir que o teu projeto vai funcionar de maneira eficiente para ele dar lucro. Senão, você vai ter prejuízo efetivamente, né? E é isso que a gente está vendo, né? Para a minha empresa, né? Propriamente dito. Esse mercado de hyperscale é um mercado novo, a gente está ingressando agora, né? Então, os passos estão sendo dados com bastante cuidado, até para ver, sentir a hora que o cliente ficar de pé, começar a consumir, efetivamente quão rentável é esse negócio. Bom, sobrou para mim, cuidado de deixar o microfone com o vendedor, que ele fala a noite inteira, né? Então, basicamente, é isso. A dificuldade de prazos, talvez assim o meu discurso seja mais voltado a pensar fora da caixa. Aí todo mundo acha isso um clichê, mas a grande dificuldade que eu tenho é explicar isso para um cara que está baseado em Nova York, que está sentado em cima de 25, 30 bilhões de dólares, e falar para ele, vamos fazer esse troço. Ele fala, você está louco. Então, uma das ideias de pensar fora da caixa é assinar contrato de 18 meses. Por isso que eu acabei fazendo a pergunta aqui. Eu tive contratos que foram entregues agora, em janeiro, com 18 meses de antecedência. Aí você fala, beleza, você está tranquilo. Estava até 3 meses antes da entrega, quando um vendedor falou, faltou o parafuso amarelo. Outro exemplo que dá para pensar, para deixar bem claro, o pensar fora da caixa. Na Argentina mudou a regra, todos os meus vendedores, todo mundo que sentou aqui nessa cadeira não pode importar mais, porque vocês gastam muito dinheiro. Eu compro, né, eu pago OPEX, né?
vocês pagam capex lá na frente, o governo falou, você está importando muita coisa, não vai poder mais liberar o equipamento. E eu não conseguia liberar o raio do gás para apagar incêndio. O que a empresa acabou fazendo? Nós compramos o gás. Nós fomos lá na aduana e falamos, daqui que eu pago o imposto, eu tenho direito a importar, porque, por sorte, a minha empresa tinha acabado de mudar de nome, então eu tinha gasto $0 no ano e conseguimos entregar no prazo. Por quê? Porque o Hyperscale, ele anuncia, né? A turminha do primeiro debate aqui está pouco se importando com a gente. O negócio do cara é vender o raio do servidor virtual que está disponível. E ele não vai estar disponível porque faltava o gás. Então, é impossível de explicar isso para o mercado. Uma Amazon, um Microsoft, um Google virar para o mercado e falar, desculpa, errei, não vai dar para entregar. Não cabe isso. Né? Então, parece uma coisa simples, mas quando o carinha está sentado lá em Nova York querendo discutir ESG, um montão de outras coisas, você fala, calma, gente, a gente precisa entregar. Foi vendido, eu preciso entregar logo. Então, essa é uma das dificuldades hoje do mercado. O mercado brasileiro tem muita criatividade, mas passa por também tomar alguns cuidados. O americano é muito by the book, e na cabeça dele algumas coisas não faz o menor sentido. Uma delas é dizer que ele não vai cumprir com o que ele anunciou no mercado, ou dizer para ele que eu vou trocar o cara e botar um cara lá que não está licenciado a trabalhar. Não funciona. Então, os desafios hoje não é só vender. Então, eu estou um pouco aqui exatamente porque vender data center não dá para vender e ir embora correr atrás de outro cliente. Eu tenho que acompanhar a entrega e acompanhar o uso, né, fazer com que ele use para eu vender mais. Eu vi que no primeiro painel o Frank estava falando de expandir as bordas, né, chegar lá no International Local Zone. Realmente, alguns vendors já estão entregando. Argentina, Chile, Colômbia, Peru. Eles conseguem fazer essa expansão graças aí a alguns contratos de 18 e 12 meses antecipado, como eu comentei com vocês. A dificuldade hoje para o Brasil está sendo que, com esse anúncio de excesso de que eu necessito de vários borders, algumas cidades têm 3, 4 empresas entregando data center que vai ter um comprador só. Vai ter só um comprador. Então, hoje, como é que eu convenço o meu cara lá de Nova York a investir nessa cidade? E ele fala, tá bom, mas você vai trazer o contrato antecipado? Aí o Hyperscaler vira para mim e fala, para que eu tenho 3 opções? Vocês que se virem. E aí eu não consigo construir, porque eu tenho que assinar o contrato antes, comprar equipamento para daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano ele pode virar para mim e falar, a minha demanda de 1 megawatt, essas cidades são demandas super menores do que essas que a gente estava falando antes, mas você não consegue entregar. Aí quando você está lá para entregar, o cara fala, não, agora é 5. Eu falo, acabamos de falar de 1. Ele fala, isso aí já é problema seu, agora eu quero 5. Eu estou comprando, se você não der, eu vou virar para outro. Então é muito comum você olhar o Hyperscale, ele está espalhado. Porque ele deu o checkmate no cara, o cara achou que ele estava tranquilo, ele falou, ele vai ter que me esperar, porque ele já pôs 1.000 máquinas, 1.000 servidores, 1.000 hacks aqui na minha casa, ele põe os outros 10.000 no vizinho, e não está nem aí para você. Por quê? Porque ele tem que entregar o que ele prometeu para o mercado. Então, são dezenas de dificuldades e que o mercado precisa começar a pensar dessa forma, de pensar fora da caixa, de apostar, de conhecer muito esse mercado, e não só conhecer o que está na mídia, né? Alguém aqui comentou, né, de estar o tempo todo vender solução, você estar perto do seu cliente, escutar essa demanda. Porque do mesmo jeito que o meu cara de Nova York tem um medo danado, esses caras que estão comprando têm um medo triplicado, porque ele compra muito tempo antes. Ele compra quase 1 ano antes do servidor estar disponível para venda. Ele paga a mim 1 ano antes sobre um monte de serviços que ele não consegue ter receita. E aí vem uma lei lá da Argentina que muda, o Chile era o queridinho da América Latina, entupiu de protesto. Ele não consegue ir lá fazer site survey no que eu entreguei. Ele não consegue entrar no país. E é um cara que frequenta. Eles vão a cada 3 meses no data center, ele não pode ir mais, porque ele não consegue entrar. Então tem desafio da compada. Vou falar o dia inteiro aqui desses problemas. Você já meio que respondeu a segunda pergunta, porque eu realmente ia fazer exatamente essa pergunta. Como todos vocês atuam muito na América Latina, né? Que pelo que eu entendi das nossas conversas preliminares, eu queria saber de que maneira que o mercado brasileiro
está se posicionando regionalmente e globalmente, né? Porque é natural que tenha as conexões globais também. E como que funciona essa questão geográfica para vocês? Tipo, quais são as particularidades que o nosso território enfrenta, que tem frente aos vizinhos Argentina e Chile, além dessas questões de limitação de importação, como o Der já colocou, e tendo em vista que os clientes hoje têm a opção de comprar data center no mundo inteiro, mas também são reféns da tal da latência baixa, que obriga eles a comprarem regionalmente também. Então, assim, tem oferta no mundo inteiro? Tem, mas quais são as particularidades do mercado brasileiro frente a esses vizinhos? E isso também precisa ser atualizado aqui para o nosso público, porque o conhecimento que a gente tinha de mercado brasileiro frente Latam era diferente do que tem hoje, né? Muda o ciclo migratório, muda muita coisa. Então, queria que vocês assim comentassem um pouco em cima disso, né? Quais são o que o nosso território brasileiro enfrenta de... Pode começar, porque você já estava, né? Já vai no embalo eu já e disse volta. para eles, cuidado com o vendedor. Vai e volta. Vai pegar o microfone. Num dos painéis a gente comentou, né, que Querétaro está na boca de todo mundo. Eu falo para você, não vai para lá que você vai quebrar a cara. Não tem energia em Querétaro. Eu tive uma reunião faz uma semana com um dos hyperscalers. Ele falou, só quero carta assinada por Deus que você tem energia. Não tem energia. Esse meu cliente já foi no governo, ele tem o data center próprio, ele foi no governo, ele tinha 40 megawatts. Tinha. Ninguém entrega. Então, nós, como opção de negócio, estamos saindo de Querétaro, indo um pouco mais distante de Querétaro, porque Querétaro não existe mais. A gente reclama muito de Brasil, né? Eu brinco com todo mundo, infelizmente ainda viajo demais, mais do que eu gostaria. O Brasil é estupidamente melhor do que o resto da América Latina, né? Falaram que o Chile, de novo, que é queridinho da região, eu nunca vi isso. É óbvio que eles têm algumas vontades políticas mais fortes do que a nossa, mas a gente é execução, a gente entrega. Querendo ou não, bem ou mal, de alguma forma a gente entrega. Briga para dedéu entre os fornecedores aqui. Algumas pessoas, pelo meu tom de voz, já sabem que sou eu que estava na call. A gente briga muito, mas a gente entrega. A gente entrega. Querétaro, a notícia pública, né? Se vocês forem olhar, uma empresa, uma empreiteira que passa fibra ótica, né? No meu caso, a gente vende o data center e a fibra, tudo junto, né? Conectividade, não só a fibra escura, mas toda a conectividade global. Um desses caras estava construindo, o cara não quis comprar de mim, quebrou a cara. Eles furaram 2 vezes a adutora de Querétaro. Querétaro passou quase um mês sem água. Passou 5, 10 dias, acho que foi mais de 10 dias no primeiro furo. Passou 2 semanas, o cara furou de novo em outro lugar. Então, assim, é muito amador. É muito amador. E a gente sofre aqui, mas a qualidade do prestador é muito melhor. A concorrência do Brasil com os demais países, eu acho assim, é difícil de comparar. Nós estamos falando 100 contra 1. Né? Tudo que a gente fala aqui no Brasil, a gente multiplica por 100. E a América Latina multiplica por 1. Então, quando a gente fala aí do International Local Zone, nós estamos falando quase de um ferro de passar roupa contra uma energia hidrelétrica do lado de cá. Né? Nós estamos vendendo data center de 50, 100 megawatts, e lá a gente está falando em 1, 2 megawatts, mas é um International Local Zone. Né? Então, o que afeta muito é a visão dos investidores, seja do meu lado de investir para vender, seja do lado do hyperscaler de investir para comprar. Quando ele olha uma situação da Argentina, ele olha o Chile, como mudou de situação, né? Ele olha esse pêndulo do Brasil de um lado A para o lado B para o lado A. É difícil demais do cara tomar uma decisão de 20 anos. Os hyperscalers hoje, infelizmente, não consegui fazer a pergunta no seu primeiro painel. Eu queria que o Mark explicasse um pouco mais sobre o Burô, né? Uma solução aí de um dos hyperscalers, que é uma solução super robusta, e ele me paga por demanda, e aí você fala, vou vender 4 megawatts. Sim, no 20º ano vai chegar em 4 megawatts. Só que a minha solução, como é 2N mais catcher, eu tenho que entregar esse troço já. Então, eu tenho que botar 7 geradores para uma solução que eu entregaria com 4. Então, é um pouco desafiador de você replicar essa solução que eu multiplicaria por 100 aqui no Brasil, no resto da América Latina.
Aí o cara fala, pô, então quer dizer que eu vou atender a América Latina inteira pelo Brasil? E ele não consegue entender como é que ele vai. Então, uma dessas dificuldades aí, só para não roubar todo o seu repertório aqui. Eu acho que é isso mesmo. E não precisa falar muito. Quando a gente fala de Brasil, a gente fala muito de São Paulo e Rio, né? Até justificar investimentos muito grandes fora desse eixo Rio-São Paulo é complicado também, né? Quando você vai para outros países, que agora é interessante o movimento, né? Porque quando um vai todo mundo, né? Então, Querétaro, Santiago, agora está se falando em Lima também, né? E no nosso caso, a gente entra nesses mercados porque o cliente pede, né? Então, como a gente tem uma capilaridade muito grande no mundo inteiro, então o cliente que está em outros data centers nossos, ele vem e fala, pô, por que vocês não investem em Querétaro também? Em Santiago, em Lima, né? E aí a gente acaba procurando e fazendo os investimentos nessas regiões também. Mas assim é infinitamente menor do potencial que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que não se compara. Concordo em gênero, número e grau com você a respeito da qualidade do serviço. Assim, às vezes a gente tem meio a síndrome de vira-lata, né, que sempre mete pau no Brasil, mas a nossa qualidade de mão de obra, qualidade de serviço, atendimento aí dos nossos parceiros é infinitamente melhor aqui do que em qualquer outro local da América Latina. Chile, que fala que não, quase europeu, né? É super difícil de trabalhar. É quase, né? É muito difícil de trabalhar. O pessoal é muito bom de papo, mas na hora que vai trabalhar, realmente você vê que escorrega. Realmente bem desafiador você fazer esses projetos, principalmente se você vai com a cabeça de brasileiro, né? Se você ainda tem um time local que está acostumado com a velocidade de entrega, né, ainda é menos ruim. Mas a hora que você começa a criar expectativa para atender os prazos do teu cliente e atender os teus prazos internos da tua companhia, é desesperador trabalhar fora do Brasil. Boa. Eu também trabalho há bastante tempo nessa parte de expansão, então enfrentei muito isso em Querétaro. A Cláudia HQ já está há mais de 3 anos também aprovando energia lá, então a gente sabe o tamanho da bronca que é. Acho que o Brasil tem várias complexidades, como outros países. O Chile tem um sistema de zoneamento que, para você instalar um data center, é super restrito. Isso acaba sobem os preços, todo mundo brigando pelo mesmo terreno. Então, esse é um problema que a gente não tem aqui no Brasil. Acho que é muito mais tranquilo, tanto de terreno que a gente tem disponível. Acho que a gente é drivado pela demanda e não significa que... Acho que teve uma pergunta que comentaram de fazer um condomínio de data centers, né? Eu acho que faria sentido para resolver um lado, de eu já colocar toda a energia que eu tenho, 1.000 megawatts ali, só que para o cliente também não funciona. Então, o cliente precisa ter um requerimento de distância, ele não pode estar simplesmente no mesmo local e colocar toda a sua disponibilidade simplesmente em uma única localização. Então, a gente tem geograficamente mais possibilidades nesse sentido de expandir. Eu acho que é interessante comparar com os Estados Unidos também. Acho que tem boas práticas de lá, inclusive porque já é um mercado muito mais maduro. Então, para aprovar energia lá é muito mais rápido. A concessionária praticamente te entrega energia na porta do seu site, porque você é um grande consumidor e você não precisa se preocupar com isso, porque a energia vai chegar para você e você consegue ter um commitment de que você vai ter energia no seu site. E com aprovações também. Eu acho que também não é só Brasil, é América Latina como um todo, mas para você conseguir licenças, as aprovações de construção, para movimentar terra, para depois fazer linhão, servidões e tudo, é complexo, é difícil explicar para os investidores. Teve uma outra pergunta que comentaram da energia e o aeroporto de Jundiaí. Então, é uma coisa que, como é que você pega isso numa diligência que pode acontecer, e aí o investidor não vai querer saber, e nem o cliente vai querer saber que você está passando por isso e vai ter que esperar 3 meses para alguém dar uma carta e você continuar construindo o seu linhão. Então,
a nossa empresa é uma empresa global, a gente acaba também disputando investimento com outros países. Acho que a Europa está muito em alta agora. Eu cuido praticamente de América Latina, mas eu vejo as demandas lá 60 a 90 megawatts, me dá um pouco de inveja. E aí o pessoal olha para cá, juros altos, política, né, ainda incerta, acaba tirando um pouco, mas eu acho que sim, os clientes finais precisam estar aqui. Então o nosso plano segue firme com investimento no país. Deixa eu só adicionar um ponto, Mila, que Claro. me lembrou, me passou na cabeça agora. A associação pode fazer um papel importante sobre essa questão do licenciamento que ele comentou. Falta ainda um entendimento do que, para que serve um data center. Não só Brasil, América Latina, mas o que toca a associação nesse momento é, quem sabe, fazer um workshop com os políticos e entender que esse troço não é briga por salvar o planeta. Eu brinco muito com a juventude aqui, ainda bem que aqui a maioria está mais próximo de mim do que o próximo dos meus sobrinhos, mas eu brinco com toda a família, seria interessante você comentar, né? Se aquele moleque está afim de salvar o planeta, para de usar 1 hora o celular. São 100 megawatt a menos, 100 megawatt a menos de consumo, porque eu gasto uma energia desgraçada no celular, nas torres, na transmissão, né, nos terabits que vão daqui para os Estados Unidos. Não sei se todo mundo tem essa noção de quanto esses caras consomem de capacidade de banda com os Estados Unidos, né, seja indo direto via Fortaleza. Né? Fortaleza é um grande polo, criou universidade para suportar os hyperscales lá. Isso é fenomenal. Por que a gente não tem isso em Salvador? Por que a gente não tem isso em Porto Alegre? Ou seja, entender o Brasil no que seria um edge. Né? Os políticos têm que entender isso e incentivar esse tipo de investimento. Nos Estados Unidos, ele não só te dá a energia na sua porta, como ele põe um relógio para a Amazon, um relógio para o Google, um relógio para o Facebook, para quem que seja. Quer dizer, o pass-through é uma realidade. Quer dizer, eu vendo um data center e esquece energia. E nós que somos de venda tomamos na cabeça em 60%. Antes eu vendia 100, agora eu vendo 30, porque o cara paga pass-through e não conta na minha comissão. Então, é uma realidade que aqui no Brasil, na América Latina, a gente sofre muito ainda. Lá nos Estados Unidos nem passa na cabeça do cara. Quando ele está discutindo o contrato com você, você fala, não, mas aqui está incluso energia. Ele, que energia? Não, energia, eu vou te cobrar aqui. Você está louco que você vai me cobrar? Eu vou cobrar, porque não dá. Então, o modelo de negócio não bate, porque a nossa cabeça ainda é muito limitada em entender o que esses caras podem trazer de negócio. Isso, interessante a gente pensar a nossa região com essas particularidades e o tempo que a gente gasta para explicar, né? Não, mas o Brasil é assim. Não, mas o Brasil é assado. Então, isso dificulta também. Um dos papéis da associação é realmente fazer essa ponte, né? Que a gente nasceu dessa necessidade de ter uma entidade, uma instituição que pudesse fazer essa conversa, que pudesse fazer N outras coisas que o mercado não conseguia fazer sozinho, engolido pelo dia a dia do trabalho de todo mundo, né? Mas todo mundo tem muita boa vontade, mas pouco tempo para poder colocar isso em prática, né? Muito bacana. Agora eu queria levar a conversa um pouco mais para o lado do investimento, assim, né? Como que funciona o fluxo de investimento em data centers dessa magnitude? Porque é muito dinheiro, é muito convencimento, é muito processo de negociação que tem por trás disso tudo, né? Nós estamos falando aqui de grandes operadores de data center, que vocês três estão envolvidos. Então, a gente queria saber, trazer para o nosso público um pouco dessa discussão, né? E o que é recomendado, na visão de vocês, como estratégia, né? Quais os ônus e bônus de ir para uma... Vamos construir e ter estoque. Não vamos. Vou convencer o cara de fazer aqui. Não vamos. Isso é arriscado, isso não é. Posso correr o risco de colocar uma demanda que depois eu não consigo vender e fico com ela aí. Mas eu tenho... a pergunta final do Cabaleiro aqui foi matadora, né? Tipo, quanto que vai crescer? Não é? 96% dessa sala não tem o ChatGPT ainda. Quer dizer, é uma coisa que está falando no Jornal Nacional, está falando em todo lugar. Quer dizer, vai crescer, vai. Mas e aí, né? Como que a gente leva essa conversa para as mesas de investidores, né?
quem vai pôr dinheiro no Brasil, quem vai tirar dinheiro do Brasil, tudo isso passa assim mais ou menos pela mão de vocês, né? Queria que vocês conversassem um pouquinho com o nosso público e explicando essas dificuldades e esses timings, né? Que são descasados muitas vezes entre fase, módulo, como que também discutir um pouquinho essa diferença. O que é um projeto faseado, o que é um projeto modularizado, como que isso afeta em termos de grana e como que isso é uma saída ou não. Começar? Bom, dividindo um pouco da minha experiência, eu acho que nesse lado de investimento, uma coisa que a gente faz e que eu tenho visto sendo cada vez mais feita, o mundo de data center acaba sendo um desenvolvimento imobiliário no final, né? Você acaba precisando comprar um terreno, fazer todas as aprovações. Então, uma prática que a gente tem é desenvolver o nosso projeto o máximo que a gente pode sem depender do cliente. E é isso, quando a gente toma a decisão de ir para uma região, a gente já decide o quanto tem de budget para gastar naquele local. E a gente desenvolve o nosso site até onde a gente consegue sem depender do cliente final. Então, desde a compra de terreno, trazer energia até o site, construção de subestação, que a gente puder construir de duto de fibra, também a gente constrói. A gente tenta antecipar o máximo possível para depois chegar no último problema, que é o problema dos equipamentos, que agora tem impactado muito nesse prazo de entrega, mas pelo menos todo o resto terceiro a gente tenta, como estratégia, evitar e não depender de terceiros mais do que o necessário. Então, a gente, enfim, como decidiu vir aqui para o Brasil também, a gente estava na região de Campinas, conseguimos fazer a conexão do nosso site na rede nacional, então foi um processo que demorou também praticamente 3 anos, muito, porque a ONS, quando o requerimento chegou lá para eles, eu faço isso para empresas de siderúrgica, alumínio, eles não entendiam o que era um data center, e foi um processo de informação, de educação, até entenderem que a nova metalúrgica, talvez agora de consumo de energia, são os data centers. E, no fim, conseguimos o acesso, mas foi algo que não foi fácil. E, como estratégia, acho que é basicamente essa. Então, entregar o máximo possível até a gente conseguir entregar, né, prometer algum prazo firme para o cliente, não simplesmente especular que te entrego numa data e depois, agora eu vou correr comprar o terreno, vou tentar ligar a energia, e coisa que a gente sabe que muito difícil de controlar. Bom, no nosso caso é um pouquinho diferente, né? Como eu já falei, a gente tem uma presença global também, e a maioria dos cloud providers já estão dentro dos nossos data centers em algum lugar do mundo, e a gente sempre ouve isso, né? Pô, vocês, por que vocês não estão em tal região, né? Então, a gente acaba construindo um pipeline, quem que precisa da demanda da nossa empresa naquela região, né? E não que já tenha um contrato firmado, né? Mas você tem uma previsão de demanda para aquela região, né? Muitas vezes o contrato o prédio já nasce com um âncora, vamos dizer assim, né? Com contrato, isso é o melhor dos mundos, né? Mas não se toma a iniciativa de se fazer o investimento sem ter uma previsibilidade, né? Outra estratégia nossa é sempre estar perto dos nossos data centers de retail, né? Então, até para oferecer uma vantagem para esse cloud provider, né? Para esse cliente de hyperscale, que ele possa se conectar com o nosso ecossistema, que já está super solidificado dentro dos nossos data centers de retail, né? Então, isso acaba sendo um atrativo, né? E o fato dele colocar a produção dele conectada também nos nossos data centers de retail acaba fortalecendo mais o nosso ecossistema, né? Então, o investimento ele é pensado dessa maneira. Como tem pipeline, tem demanda, tem cliente já contratado, não tem problema. Mas se tem a perspectiva de ter, no meio do projeto, ou assim que terminar o projeto, já ter um cliente contratado,
é um grande impulsionador, né? Com relação à tua pergunta, Mila, a respeito de a gente normalmente, quando a gente está partindo do zero, né? Você já compra a terra, né? O real estate, já prevendo um crescimento futuro, né? Que pode ser de hyperscale ou pode ser de retail, né? Então fica com essa opção flexível, né? E normalmente a gente também faz o faseamento, né? Então o prédio normalmente você não consegue construir ele em fase. O prédio você constrói ele na capacidade final, mas toda a parte de equipamentos críticos, isso a gente, como estratégia, a gente faz faseado, porque aí e aí pegando um pouquinho lá do que o pessoal de equipamentos falou, né? Você já coloca a previsibilidade para os teus parceiros também. Então, você já sinaliza que você está entregando aquela fase, mas a tua previsibilidade é daqui 2 anos ter a outra fase já completa. Então, você cria esse pipeline não só dentro da companhia, mas também para os parceiros, e eles também já se preparam um pouco para poder suportar esse crescimento. Às vezes dá errado, e é um problema bom, né, que você vendeu mais do que você estava esperando, mas normalmente o planejamento acaba se concretizando. Bom, na minha perspectiva aqui, que a maioria da vida aqui na parte de vendas, né, eu separaria o hyperscale em 2 bichos distintos, né? O primeiro animalzinho aqui é um real estate. É um business de real estate. E esses caras aqui manjam muito mais do que eu nisso, porque eu trabalho num outro modelo de negócio. Eu faço grana com conectividade, eu faço grana com serviço, faço com voz, com todos os outros serviços. Mas, dando a visão desse cliente, é nessa forma. Então, você tem um modelo financeiro de real estate, e aí alguns hyperscales podem te financiar, você ganha por gestão desse dinheiro, como que você gestiona a obra. É um número significativo perto do negócio, que eu nem chamo de colocation, né? Não tem nada a ver com colocation. Esse cara é puramente aluguel de prédio. Alguns vendors aí negociam um contrato de aluguel com ele, né? Paga ISS, eu pago ICMS, PIS, COFINS, aquele monte de outras coisas. Então, esse é um bicho diferente. E aí, voltando de novo, vocês vão ver que eu adoro esse negócio de local zone, né? Para mim, me interessa muito esse negócio de local zone. Então, o nosso modelo de negócio hoje é isso. Tá sendo expandido em toda a América Latina, Brasil e tudo mais, um carimbo. Ou seja, o layout de 16 megawatts é o mesmo em todo lugar. Aí fala, você vai pôr 16 megawatts em 20 cidades. Não, eu não falei para você. Eu falei que o carimbo aqui é 16 megawatts. Eu começo com 2, 4, 6, 8, o módulo está ali. O cliente não precisa nem fazer a auditoria. Ele olha lá o PowerPoint e aprova, porque ele sabe, porque ele já fez o desenho, ele vai lá, ele sabe quantos metros tem o corredor, qual que é a altura que vai ter, ele não tem design nenhum. Já está feito o design, né? Recentemente nós tivemos uma discussão da tendência de ampliação da potência por rack, né? Então, inteligência artificial aí está te cobrando aí 30, 40 kW por rack, né? Vai derreter lá o bastidor. Mas isso é uma realidade. Voltando para a explicação de demanda, né? Aqui eu tenho que colar, porque eu não sou, de nome de todo mundo que está aqui, eu só sei o meu. Mas alguém comentou aqui falando da demanda do óculos, né? Que o cara vai pôr o óculos. A educação que a associação tem que fazer com as pessoas é isso. O óculos nunca vai sair do papel se nós continuarmos correndo atrás da demanda. Essa demanda não vai nascer, porque no Brasil não tem. Essa é a diferença com o Chile. O Chile investe para que o cara crie o óculos, né? Não sei se todo mundo tem a noção de carro autônomo, também falamos aqui, né? A visão nossa de carro autônomo é que o carro ande sozinho. Isso já é passado, isso já tem mais de 10 anos. O que o cara está falando hoje é o seguinte, o Tesla passou num buraco, o Tesla que vem atrás não vai passar nesse buraco. Aí nós estamos falando de 1 a 2 segundos de decisão. Então, não tem como a gente não entender essa demanda. O problema é que o cara que está sentado lá em Nova York não quer entender esse troço. Ele está perguntando quantos quilowatts, quantos milhões de dólares tem que investir, qual o payback desse negócio. Mas fica correndo atrás do rabo, não vai sair do lugar, né?
quanto de ChatGPT o Brasil vai usar? Nós somos super criativos, né? O narcotráfico deve usar uns 40% do processamento, o resto vai sobrar para nós. Mas é sério, vocês estão dando risada. Se pegar... Assim, não sei se todos têm... É que eu estou muito velho nesse mercado. Mas a gente sempre falou que pornografia consumia muita banda, né? Alguém aqui sabe quanto que sobe de vídeo no YouTube sem ser pornografia? Sobram anos. Você leva anos para assistir 1 hora do que subiu no YouTube. Anos. Faz 2 anos que a pornografia perdeu a liderança para o resto do mundo. Quer dizer, você tinha pornografia com 70% do tráfego e o resto usava 30%. E aí todo mundo fala, então quer dizer que nós estamos gerando mais conteúdo? Não, a pornografia foi para a Deep Web. Nós não conseguimos medir mais. Então, assim, o ChatGPT vai ter um consumo enorme para coisas que não geram dinheiro lícito ou não geram coisas úteis à sociedade, vai consumir processamento e nós temos que entregar alguma coisa. Agora, como é que eu falo para o cara que essa alguma coisa vai ser processada dentro de um hyperscale? Então, a demanda aqui, resumindo a minha resposta aqui, é fazer modularização para atender o local zone e trabalhar no sentido de vender imóvel para o hyperscale, né? Para os data centers de 50 a 100 megawatts, aí, que é um business diferente. Excelente. Bom, muito boa a visão que vocês trouxeram. Acho que me enriqueceu muito e deve ter causado o mesmo efeito aí no nosso público. Queria abrir nossos minutinhos aí finais para as perguntas, né? Ver quem tem perguntas para os nossos painelistas aqui. E ver se tem alguma online também. E todo mundo tímido ou querendo ir logo para o coquetel. Vamos dar um outro exemplo aqui de consumo de banda que a gente não faz ideia, né? Se você tiver um e-commerce e você não estiver usando as últimas ferramentas, saiba que 40% a 50% do seu tráfego é lixo. Não é venda. E aí, quando eu fiz a brincadeira que o narcotráfico vai usar o ChatGPT, os caras criam robôs de milhões de interações com o seu site de venda, e você não precisa ser uma Americana, você não precisa ser um Amazon, qualquer comércio pequenininho, ele faz a compra, bota no carrinho, espera 30 segundos, renova aquela compra e fica fazendo aquele troço, e você, como bom cidadão, vai lá e tira aquela televisão que ele comprou, né? Você tira do estoque. E aí eu, Odair, que estou tentando, pessoa física, que quero comprar a televisão, ela não existe no estoque. Então, esses caras usam os robôs, essas facilidades de hyperscale, para porcaria, né? Se cria o negócio pensando no bem, mas tem um monte de gente usando para o mal e ele gasta $5. Com $5 ele destrói o seu e-commerce. Vi aí uma central de telemarketing inteirinha que foi desmantelada, acho que 2 semanas atrás, que tinha mais de 1.000 funcionários e era só para aplicar golpe, né? Para ficar aquela ligação para as vozinhas que estão em casa e tal. Enfim, a tecnologia, infelizmente, assim como todas as outras ferramentas, não serve apenas para fins nobres. E, com isso, a gente vai encerrando aqui. Vamos ter agora a nossa mesa. Chegou uma pergunta? Não? Beleza. A foto. Agradeço aqui a presença de todos vocês. Eu acho que não fizeram pergunta de medo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Valeu mesmo. Como eu comentei, Obrigadão. não dá Valeu. microfone. Eu queria saber de vocês quem está no mesmo final, Gabriel, né? Gabriel. Bom, agora para o último painel, eu convido de volta Gustavo, nosso presidente Gustavo. Gabriel já está aqui. Daniel Reck. Gilberto Dantas e Caius Vinícius.
A ideia desse painel é debater as nossas impressões do que foi dito durante esse nosso encontro. E a participação de vocês é super importante. Não fiquem tímidos, façam as perguntas. E a audiência também. A gente conta com vocês. Gente, esse é um painel um pouquinho mais curto, né? Basicamente para a gente fazer um apanhado final. Nos outros painéis de tendências que a BDC fez até agora, a gente não tinha esse fechamento, então a gente saía, já fazia o nosso coquetel e já batia um papo ali do que cada um achou, mas a gente achou por bem, dessa vez, fazer um apanhado final e alinhar o entendimento. Tá? Então, assim, eu vou já colocar o que eu entendi da tarde de hoje, né? Quer dizer, para o ChatGPT evoluir, o parafuso vai ter que chegar, o brigadeiro tem que assinar a liberação do poste em frente ao aeroporto de Jundiaí, senão nada acontece. Né? Basicamente, é isso. Né? Então, para a gente poder perceber o tamanho do desafio que é o nosso mercado. Quer dizer, a gente às vezes pensa só, coloca gerador, no break, ar-condicionado lá dentro de um prédio, instala meia dúzia de rack, né? E vamos embora. Não é bem assim, né? Acho que hoje a gente conseguiu explorar uma quantidade de variáveis aqui que realmente impactam no dia a dia, seja da construção, seja da venda, seja de toda a cadeia de funcionamento. Eu queria já perguntar para vocês, de antemão, e, de novo, com a impressão que vocês tiveram do dia de hoje e aquilo que vocês trazem de conhecimento, principalmente para o Daniel e para o Gabriel, nosso mercado vai crescer? Sim. Vai crescer quanto? Quer dizer, o Tossi trouxe uma informação aqui de um compilado de informações que nós fizemos na BDC de aproximadamente 1 gigawatt de data center hoje no Brasil. Se a gente for pensar aí nos próximos 3, 5 anos, qual que é a visibilidade de vocês? Né? A gente vai dobrar de tamanho? A gente vai crescer 50%? A gente vai extrapolar o dobro? O que vocês imaginam? Você pensando na demanda, né? Assim, pensando mesmo na demanda de cloud, e o Gabriel olhando aí para a demanda de infraestrutura. Vamos começar por cloud, né? Pergunta fácil. O que eu tenho visto são grandes projetos de governo de adoção em cloud. E eu estou falando dos grandes bancos de governo que ainda não estão em cloud. Grandes contratos, por exemplo, do Itaú com a AWS, isso é público, né? De adoção, realmente de migração de todo o core bancário. Tem muito negócio. Assim, eu estou impressionado com o primeiro quarter agora, que geralmente é devagar, não está devagar. A demanda está altíssima para migração para cloud e muita migração ainda de IaaS, não de plataforma. Então, tem muita máquina dentro de data center que está sendo migrada hoje. E eu posso dizer que esse mercado, nos próximos 3 anos de adoção de cloud, vai crescer mais de 50%, sem dúvida nenhuma. Até o Odair comentou uma coisa bem interessante da questão, né, de construção de novos data centers, da parte pública, da dificuldade que eles têm. Eu venho fazendo um trabalho, o Gustavo sabe disso, convidei ele, justamente para tentar organizar o pensamento deles, porque assim, eu já tenho projeto hoje que eu discuti com um provedor de nuvem, que ele falou, desse tamanho, não consigo atender. Então, assim, um provedor de cloud hoje não consegue atender uma demanda de um projeto que eu tenho. Né? Então, isso começa a preocupar o mercado, porque precisa de data center. Se ele precisa crescer, precisa de data center, precisa de equipamento, para ele poder liberar esse espaço para esse projeto, por exemplo. Né? Então, a gente tem que trocar de provedor de nuvem, inclusive, por conta desse projeto de tão grande que é. Perfeito. Eu acho que essa pergunta, mais do que $1 milhão, é uma pergunta de $1 bilhão. Acho que eu não vou arriscar chutar um número de crescimento, mas acho que outra coisa que não foi comentado aqui, a gente tem os nossos clientes, que são os cloud providers, que são clientes, mas, por outro lado, eles também são competidores, eles estão desenvolvendo os próprios data centers, e é um número muito difícil de você conseguir, porque são projetos muito confidenciais,
Então, a gente sabe da expansão deles como frente própria de desenvolvimento, que é natural e é saudável. Isso acontece em vários outros mercados. Mas eles também estão seguindo nessa frente de desenvolver data centers próprios. Então, o nosso trabalho, a gente não tem o poder de criar a demanda como desenvolvedor. Não sou eu que vou dizer que quanto o cliente vai precisar. Mas a gente está lá para quando ele precisar. Então, eu acho que até uma outra coisa como associação que a gente pode pensar, existem diversas métricas de medir quantos megawatts, por exemplo, os Estados Unidos têm por população, que a gente consegue fazer aqui muito fácil e ver o quão baixo a gente ainda está, ou pensar em algumas outras métricas diferentes, alguma forma de tentar medir o nosso mercado, porque a gente também vê muita informação na mídia de que quantos megawatts vão ser entregues e tudo, mas é o que a gente vem falando aqui, é muito drivado pelo quanto o nosso cliente final precisa, não necessariamente aquilo vai ser... eu vou fazer um deploy no data center daquele tamanho de cara. Então, eu acho que é o que a gente... Enfim, a gente depende muito deles. Eu vejo muito de fora, que eu comentei, aquelas demandas de 70 megawatts, 90 megawatts. Eu acho que a gente está alguns anos de Europa, talvez uns 2, 3, 4 anos. E a gente espera ver isso aqui, mas eu não vou arriscar me dar um número de crescimento, não. Tentei, né? Vocês viram que eu tentei. Uma coisa importante para a gente entender, e falando de demanda de energia, né? É assim, nós estamos falando de 1 gigawatt. O que significa para o nosso pessoal que está em casa e até para a gente que não para fazer essa conta? Quer dizer, quando a gente fala 1 gigawatt, na verdade, eu até fiz essa continha hoje em casa, né? 1 gigawatt é 1 gigawatt estático, né? Quer dizer, é a capacidade. Mas você consome isso efetivamente 24/7. Então, quando a gente fala de gigawatt-hora, nós estamos falando de 720 gigawatts-hora mês, né? Quer dizer, então já é um número bastante interessante. O que dá para alimentar com 720 gigawatts mês? Quer dizer, quando consome uma casa, por exemplo, quando consome uma cidade, só para a gente poder ter uma referência do que nós estamos falando do potencial atual de consumo de data center no Brasil hoje. Legal. Um consumo médio dentro da minha área de concessão, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, ele está da ordem de 150 kWh, uma residência média. Obviamente, a gente tem aí níveis diferentes de consumo. Você pegar um condomínio de alto padrão, isso passa de 1.000 kWh fácil, vai para valores astronômicos, dependendo do poder aquisitivo. O número 1 gigawatt em termos de capacidade, para dar uma noção para vocês, Campinas, a cidade, a região metropolitana de Campinas, e ali está Sumaré, Paulínia, Valinhos, toda essa região em volta, ela tem 4 fontes de rede básica que, somadas à capacidade de transformação dela, está 2,6 gigawatts de capacidade. Óbvio que se ficasse 24/7, você teria 2,6 gigawatt-hora mês e assim por diante. O nosso consumo da carga da CPFL nessa região, ele está hoje da ordem de 1,6, 1,7 gigawatts, em termos de capacidade. E nós estamos fazendo investimentos na nossa infraestrutura própria, mais ou menos em torno de 400 milhões nos próximos 5 anos, para pegar esse espaço que eu tenho nessas fontes na região de Campinas e poder dar no meu sistema uma capacidade de 1 gigawatt, obviamente distribuída em toda a minha infraestrutura, para que a gente possa ter condições, e aqui eu fico muito feliz de todo mundo dizendo que vai bombar esse mercado, porque eu preciso justificar esse investimento, então eu espero que a gente consiga gradativamente ir trazendo cada vez mais cliente de data center para a minha área de concessão, para o meu sistema. Só para balizar um número aqui também que eu investiguei hoje, só para corroborar se eu não estou enganado, o Brasil hoje tem um consumo de aproximadamente 750 terawatt-hora, certo? Quer dizer, se a gente for pegar isso e olhar data center, nós estamos falando ainda de 0,1% de consumo. Ainda é muito, muito, muito pouco, né? Países da Europa, Bélgica, Países Baixos, tem alguns outros países que eu acho que a Irlanda tem aí cerca hoje de 20% a 40% de consumo do país em data center. Então, quer dizer, eu vejo ainda assim como 2 preocupações, na verdade, né? Do lado de lá tem uma preocupação muito grande, né? Amsterdã, em 2020, chegou a
estabeleceu um corte, não podia mais construir data center na região de Amsterdã, né? Ficaram 2 anos para legislar sobre e retomar essa liberação de novos data centers na região, né? E, em contrapartida, eu vejo ainda que nós somos muito tímidos, né? Quer dizer, tudo bem que nós estamos comparando uma Bélgica que é um país que é menor do que São Paulo, né? Quer dizer, muito menor, talvez seja menor Campinas até em termos de potência industrial, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande ainda de crescimento e do consumo. E aí uma das perguntas que eu tinha separado aqui é se a gente vê esse risco, né? Não só da demanda de energia, mas também de equipamentos, da gente não conseguir avançar nesse ritmo que as coisas estão acontecendo, né? No Brasil, para poder atender essa demanda que o REC traz para a gente aqui, que é algo que ele acredita que está acontecendo e vai continuar acontecendo nos próximos anos. Eu creio o seguinte, eu não acredito realmente que a gente não tenha a condição de acompanhar a demanda, né, do ponto de vista de fornecer os equipamentos e soluções. Eu tenho dúvida como é que a gente vai caminhar com a questão da eficiência no uso da energia, né? Porque para a gente construir um DC hoje em dia é um tempo relativamente curto de construção, tá? Para entregar equipamentos e tal, a gente tem os lead times, mas de construção ele é um tempo relativamente pequeno. Desde que você tenha tudo lá, você, sei lá, eu já fiz DCs em 5 meses, vai. Mas a produção de energia toma muito mais tempo, né? Os investimentos de energia, de geração de energia, que estão concentrados, boa parte, na mão do poder público, demandam um tempo maior, né? Você também não tem tantas iniciativas de investimento assim. A própria matriz energética brasileira, a questão específica de hidrelétrica, você demora um tempo grande, tem licença ambiental, e todo esse consumo que é o nosso receio. Então, acho que acompanhar a demanda do ponto de vista de fornecer equipamentos, solução, a gente vai conseguir. Agora, se a gente vai ter energia toda disponível para tudo isso, que é a dúvida. Nós, que é uma coisa que é bem importante, porque talvez fuja um pouco da maioria das pessoas. Quem está focado muito na parte da parte elétrica dos DCs, está lá olhando as UPS, as baterias e tal, precisa entender também que todos os equipamentos geram calor, que precisam ser combatidos por um sistema de cooling. Aí você tem lá o chiller, você tem as máquinas de ar-condicionado, que, por sua vez, produzem desperdício de energia, que estão lá do lado da parte elétrica, que, para combater isso, gera mais calor. Então, um ciclo vicioso que talvez não se finde assim tão rápido. Então, creio que do ponto de vista de acompanhar, sim, mas do ponto de energia a gente precisa usar de uma maneira mais racional a energia, não racionalizar a energia, mas usar de uma maneira racional. Eu queria fazer uma contribuição com relação a esse assunto, que é o seguinte: uma das vantagens de uma empresa adotar cloud é que ela não precisa manter os servidores ligados 24/7. É muito importante trazer para dentro do data center tecnologia de análise de dados para analisar o comportamento das máquinas e entender também sazonalidade. Hoje, quando a gente fala em processamento em HPC dentro de cloud, ninguém fica utilizando HPC 24/7, é muito caro. Então, se ligam máquinas, essas máquinas sobem clusters, eles processam e desligam. Então, ela gera muito calor durante aquele momento. Então, é necessário também entender esses ciclos para que o dimensionamento de equipamentos ele acompanhe essa demanda de processamento, seja de máquina, seja de plataforma, ou seja de qualquer coisa. Então, assim, trazer dados para dentro da infraestrutura de data center é muito, muito, muito importante. Só para continuar, então, sobre a questão de energia,
com a matriz que a gente tem hoje energética no Brasil, né, pensando em primariamente, né, hidrelétrica e depois solar e eólica, é possível sustentar esse crescimento? Quer dizer, a gente tem referência de outros mercados que cresçam tanto quanto esse mercado, ou cresçam muito mais, porque a gente acaba olhando para esse mercado de data center aqui, porque nós somos desse mercado, mas eu não tenho visibilidade, por exemplo, de como foi comentado aqui, do mercado de óleo e gás, do mercado de mineração, do mercado de papel celulose. Esses caras também têm um crescimento exponencial dessa forma, ou têm tido, ou a gente olha para esse mercado de data center como algo extraordinário dentro do cenário das outras indústrias hoje no Brasil? Não dá para comparar. Eu falo assim, outro dia nós instalamos uma gigantesca planta de viscose no interior do estado de São Paulo, uma das maiores do mundo, inclusive. E isso levou um projeto de longuíssimo prazo, entre discutir todos os impactos, questões ambientais, toda a parte de logística da empresa, a questão energética e assim por diante. Então, assim, eu cresço esses, vamos chamar assim, degraus de carga no meu sistema com muito mais previsibilidade, muito mais tempo para trabalhar soluções do que eu tenho, por exemplo, nesse ambiente de data center. E esse, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Mas, no caso do data center, eu não vejo a matriz energética ou a questão energética como a mais crítica, né, pelo crescimento que se tem aqui acelerado, mas ainda assim, como você mesmo falou, percentualmente falando, ainda ele não é e não parece ser algo que vai, de alguma forma, demandar algo que a gente ainda não tenha. Claro que todo o crescimento de uma grande usina, e cada vez mais difícil construir no Brasil uma usina hidrelétrica, porque nós estamos falando, primeiro, muito longe da carga, lá no Amazonas, e com todos os aspectos ambientais que se tem associado a isso. Mas, por outro lado, o crescimento da energia renovável, eólica e solar, tem crescido a passos largos no Brasil, com uma única desvantagem: elas não são despacháveis, você não controla, né? Então, você precisa usar o seu sistema hoje hidrelétrico e térmico para fazer o controle da variação de carga e geração, enquanto que você tem uma contribuição energética das eólicas e da energia solar. Isso faz com que fique mais complexo gerenciar o sistema, mas não que falte energia. O que me parece que é o que a gente deve se preocupar no futuro é em relação à confiabilidade. Porque a conectividade vai existir com mais tempo ou menos tempo, a energia vai existir, mas a confiabilidade exigida pelo data center, obviamente, o sistema elétrico precisa ter topologia diferente do que ele tem hoje, para que eu possa ter alternativamente caminhos que vão, obviamente, complementar todos os sistemas de segurança e assim por diante que um data center precisa. Então, por exemplo, quando um cliente chega para mim e fala assim, eu preciso ter 2 acessos de fontes diferentes, isso é praticamente impossível, né? Porque hoje eu tenho diversas restrições para fazer esses 2 acessos, inclusive conectar minha linha nessa fonte de rede básica, né? Então, acho que esse acho que é o próximo passo que nós vamos estar trabalhando muito intensamente, com o EPE, com o NS, de como a gente consegue malhar mais o nosso sistema para que a gente consiga ter uma flexibilidade num sistema pesado, difícil, mas que eu consiga trazer essa garantia e essa confiabilidade cada vez maior para o sistema que atende aqui o mercado de data center. E só para fechar, então, manter tudo isso hoje numa mesma região, como acontece no Brasil, né? A gente está falando do eixo São Paulo-Campinas, a região metropolitana de Campinas, chegando lá em Paulínia, que não deixa de ser ali a mesma região. Isso traz algum risco para a gente continuar crescendo dessa forma? Ou o ideal para o sistema elétrico seria a gente espalhar isso por outras regiões? Tem um trade-off aí difícil, que é a questão... A região metropolitana de Campinas é uma região que tem uma grande carga residencial, comercial, industrial, e que, obviamente, o data center compete com esse espaço que a gente tem. Mas, por outro lado, por justamente ter uma carga elevada, eu tenho um conjunto de infraestrutura para atender essa carga. Se eu fosse pegar uma região... Vou chutar aqui, só para fins de raciocínio. Vamos criar um núcleo em Botucatu, por exemplo, onde eu tenho provavelmente um sistema muito mais fraco, porque a quantidade de carga que eu tenho ali é muito menor. Se eu tivesse essa velocidade de aceleração, provavelmente eu não conseguiria prover uma robustez do sistema para poder prover energia, potência e confiabilidade ao mesmo tempo.
Então, no nosso ponto de vista, é melhor que seja em Campinas, né? Que você tem uma diversidade de fontes, né? Inclusive com gerações vindo de setores diferentes do estado de São Paulo, inclusive do norte do país, que faz com que esse sistema seja um sistema forte e robusto. Ele precisa agora ser ampliado para que possa absorver esse crescimento. Perfeito. Você quer falar, Gabriel? Só uma pergunta em relação a isso. Até é possível que as empresas de data center tenham acesso? Porque, assim, eu vindo do mercado imobiliário também, a gente costumava procurar terreno que fosse próximo a um linhão, próximo a uma subestação. E isso não significa que você vai ter acesso à energia, porque o linhão pode estar sobrecarregado, aquela subestação também já não tem espaço físico para comportar mais equipamento. A pergunta era nesse sentido, se é possível fazer um mapeamento de, olha, aqui tem energia, aqui está fácil, aqui está mais difícil, e isso ser um dado que seja público, ao invés de eu precisar ir atrás de um terreno para depois perguntar se tem energia e receber uma negativa ou uma resposta que talvez não seja tão satisfatória. É possível, de alguma maneira? Isso me ajuda, inclusive. Se vocês, aliás, todos que têm nos procurado, normalmente eles já têm um terreno. Ele fala assim, ó, aqui por conta do acesso à fibra, por conta de outras questões, ele já escolheu o terreno dele. Quando ele chega e me pede energia, eu não tenho alternativa. Eu tenho que ir atendendo aquele ponto. Agora, se esse processo vir antes, a questão é se a gente vai conseguir equilibrar essa necessidade, exatamente. Mas, para mim, é muito melhor que bata na minha porta antes e diga, ó, penso em fazer um data center aqui, onde é que você me indica? Qual é a potência que eu quero? E eu vou procurar no meu sistema onde eu consigo fazer isso com o mínimo esforço. Isso certamente é muito melhor. Maravilha. Para a gente encaminhar para o encerramento, então, depois a gente vai abrir rapidinho para perguntas. Vou pedir do Gilberto para lá, para cada um de vocês. A sua impressão final sobre o painel de hoje, quer dizer, o que você tira de maior lição dessa tarde de hoje? Bom, acho que foi excelente. A gente ter num mesmo local clientes, projetistas, fornecedores, da mais variada gama, né, de atendimento. A gente vai ouvindo vocês falando e, na verdade, vai enriquecendo o nosso entendimento, né? Então, teve o pessoal da Equinix, da Cloud HQ, que foi comentando que para eles parece importante. E isso é ouro puro para quem vai escutando, né? Teve o pessoal da parte de energia, de geração, mesmo o pessoal do cloud. Acho que a mensagem que fica para todos nós é que quanto mais juntos o mercado puder trabalhar, mais a gente vai poder atender as demandas de todos vocês em qualquer ponta dessa relação, seja entre o provedor do DC ou o provedor da máquina. Quanto mais pertinho a gente estiver, melhor a gente vai conseguir atender todo mundo. Bom, além de rever os amigos, né? Eu acho que foi ótimo pelo fato da gente conseguir pegar o ecossistema de ponta a ponta, né? Para que todo mundo entenda que a utilização do óculos lá na ponta, que o aplicativo que está no seu celular, ele gera uma demanda de várias coisas, né? De um ecossistema que não está diretamente ligado, né? Um às vezes não compra do outro ali, né? O provedor de nuvem é difícil ele comprar infraestrutura, talvez, né? Um grande no-break, né? Um sistema, enfim, de geração de geradores e tudo, mas de um jeito ou de outro ele é influenciado diretamente no mercado de vocês, né? Que é um mercado por onde eu já passei, né? O Gustavo sabe. Hoje eu estou no mundo de cloud já há alguns anos, mas intimamente ligado, né, ao mercado de todos, inclusive de energia, né, que são grandes consumidores aqui. A Cloud é grande consumidor de energia. É isso, achei ótimo. Obrigado. Bom, só tenho a agradecer, me senti aqui que eu não estou sozinho nas minhas dores, nos meus desafios, mas assim foi um dia gostoso de aprendizado e de estar próximos, né, vamos chamar assim, dos meus clientes. Tem muitos aqui que são conectados, ou têm suas plantas na minha área de concessão, e obviamente estar próximo e poder discutir, né, possibilidades de benefício mútuo aqui é do nosso total interesse. Então, obrigado pela oportunidade e estou à disposição de vocês. Legal. Acho que o pessoal resumiu bem. Também queria agradecer o convite. Eu acho que a associação tem tomado um corpo cada vez maior, e eu acho que esse é o intuito mesmo. Tem muita coisa para a gente discutir
criar, né, esse link que a gente tem feito aqui, entender os desafios e, como associação, também brigar pelos interesses do setor. Acho que tem bastante coisa que a gente pode alinhar internamente e conseguir usar a associação em prol da nossa indústria. Isso desde energia, incentivo fiscal. A gente precisa realmente se reunir e pensar o que a gente está precisando e usar a associação justamente com esse intuito final de beneficiar a nossa indústria. Obrigado. Maravilha. A gente, ao longo da tarde aqui, né, teve a impressão até de um muro das lamentações, né, porque a gente teve aqui, putz, é problema daqui, é problema de lá, mas eu, pelo menos, saio daqui bastante otimista. Eu acho que a gente conhece os nossos problemas, isso é importante, né? É super importante a gente conhecer, dominar, né, os nossos riscos, para que a gente possa ter uma boa gestão, né, da mitigação desses riscos. Então, o que me pareceu aqui ao longo desses 4 painéis é que hoje o nosso mercado está maduro o suficiente para poder ir para o próximo nível e dar o próximo passo. Tá? Então, apesar de, como eu comentei, todo mundo tem um pouquinho de dor, e achei super importante a gente poder reunir essas dores aqui e dividir isso, né? Quer dizer, um conhecendo a dor do outro, provavelmente a gente vai conseguir se ajudar mais depois. E a BDC ela foi criada para isso, né? Ela foi criada justamente para juntar todos esses entes e propor, né, soluções, e até futuramente, como a gente já comenta desde que a BDC foi fundada, sentar com o poder público e definir alguns critérios de melhoria, de evolução, seja ela de taxas, de impostos ou de facilidade, né, com documentação ou com liberação, que a gente comentou aqui hoje à tarde. Então, esse é um dos grandes objetivos da BDC. O segundo objetivo é o educacional, que é o que nós fizemos a tarde toda hoje, né, aprender um pouco, todo mundo um com o outro, né? E eu costumo dizer que a BDC é uma associação feita pelo associado, né? Então, assim, hoje aqui a gente teve 80% aqui das pessoas que sentaram aqui são de nossos associados, que vieram aqui ensinar os outros associados. Então, essa é a beleza desse ecossistema que a gente conseguiu montar na BDC e vem crescendo bastante. Tá? Então, eu acho que a gente sai dessa tarde aqui com uma visão muito mais clara, né, do que é Hyperscale. Inclusive, quem sugeriu esse painel, ao final do último painel, o Gabriel estava aqui fora comigo durante o coquetel de encerramento e falou: por que a gente não faz um painel sobre Hyperscale? Eu falei: olha, legal, mas assim, tudo que eu escuto de Hyperscale na mídia, né, vamos dizer assim, são só coisas bonitas, né? Então, assim, se vocês estiverem dispostos a sentar com a gente aqui para discutir dores, problemas, soluções, eu acho super válido. Então, eles toparam na hora, e aí eu levei esse assunto na próxima reunião da diretoria da BDC, e o pessoal ficou super entusiasmado. Isso foi final de novembro, início de dezembro, a gente vem pesquisando, né, nós da diretoria da BDC, vem pesquisando cada um trecho para poder montar esse ecossistema que a gente montou hoje e de trazer, fim a fim, como que isso tudo funciona. Tá? Então, queria agradecer ao Tossi, a Mila, a Gi e o Índio, que realmente trabalharam duro para trazer esse painel para vocês hoje. E aí, para finalizar, se alguém ficou ainda com alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, fica aberto a esse finalzinho para as perguntas finais. E, na sequência, eu sei que está todo mundo com sede, na sequência a gente vai para o nosso coquetel. Então, eu acabei de acabar com as perguntas, está, né? Todo mundo querendo ir para o coquetel. Tem o sorteio ainda, tem o sorteio que a Gi vai fazer ainda. Alguma pergunta? Tudo bem, eu sou o Carlos, sou da Comscope. Ô, Carlos, só o microfone para o pessoal da audiência nossa online poder escutar a sua pergunta também. Boa tarde, pessoal. Me chamo Carlos, sou da Comscope. Acho que a pergunta é para todos, mas talvez o Caio e o Gabriel sejam as pessoas que tenham talvez as respostas mais diretas aí. Assim, foi comentado aqui que o mercado brasileiro, a gente tem hoje aproximadamente 1 gigawatt de consumo, pensando na somatória de todos os data centers, né? E mesmo assim a gente tem aproximadamente 5% do tamanho do mercado norte-americano de data centers, né? Ou seja, para a gente atingir o nível americano, a gente teria que crescer aproximadamente 20 vezes o que a gente tem. Eu diria nem 1%, tá?
Pelos nossos cálculos aqui, não chega a 1% do mercado americano. Eles têm aproximadamente, sei lá, 1.800, 1.900 data centers, a gente tem menos de 100. Não, mas né? em termos de potência, né, a gente não tem, acho que nem 1% do mercado americano hoje. No mercado americano tem alguns estados que são polos de data center, tem infraestrutura de energia, abundância e preço de energia também bastante atrativos, né? Pensar na costa oeste, na Virgínia, etc. Eles estão muito mais avançados do que a gente. Pergunta né, para a gente atingir esse nível de maturidade do ponto de vista energético, de construção, especialmente energético, né? O que vocês entendem que a gente precisa, que são os principais pontos que a gente precisa tocar, seja no ponto de matrizes energéticas, regulações nacionais? O que falta para a gente poder, né, alçar avanços, né, nos patamares? Claro, a gente dificilmente vai chegar no patamar norte-americano, né, nos próximos 20 anos, mas se a gente pensar com essa cabeça do mercado americano, o que a gente precisa melhorar, avançar, para conseguir atingir um nível parecido? Do meu lado aqui, simplificação. Acho que não que o sistema, na parte do sistema elétrico, pensando em energia, é um sistema complexo, precisa ter uma regulação inteligente, mas minha percepção, né, dores do meu dia a dia aqui, de novo, imagine que eu vou construir uma linha num terreno federal, eu sou uma concessão federal. Eu construo um ativo que um dia eu entrego a concessão para o governo federal. Eu tenho que fazer liberação fundiária, eu tenho que pagar pelo terreno. Então, assim, o que existe de diferença para mim, para que a gente pudesse acelerar, para que a gente pudesse ter é questão de mentalidade. A gente, enquanto que nos Estados Unidos você fazer um negócio desse é imposto, é geração de receita, é criação de trabalho, é oportunidade, é você beneficiar o coletivo ao invés do individual, o Brasil parece que tudo isso é um problema, no sentido de ter dificuldade, ter burocracia, ter que convencer um monte de gente de que isso é bom e assim por diante. Se a gente conseguisse ter essa mentalidade de que nós estamos investindo no país, nós estamos crescendo, nós estamos dando oportunidade, estamos atraindo mais empregos e mais indústrias em função de todo esse ecossistema que se cria aqui, eu tenho certeza. A gente simplificaria licenciamento ambiental e fundiário. Onde já se viu pedir autorização de um brigadeiro? Tudo bem, se ele estivesse no cone de aproximação de um aeroporto, eu não sou contra isso, acho que tem que ter regras. Mas não estamos. Né? E aí aquela comoção nacional por conta do acidente fez com que saísse um projeto de lei que a gente tem que pintar todas as torres, colocar luz, balão, em todas elas. É um custo para a sociedade inacreditável. Então, a gente, de uma vez, caminhar para um lado da simplificação, da tornar os empreendimentos em infraestrutura que vão permitir o barateamento de todos esses investimentos no negócio, né, isso é fundamental. Então, do meu ponto de vista, né, eu acho que, infelizmente, a minha resposta final é assim, nós estamos bem longe, porque é uma questão de cultura e mentalidade, não é uma questão de uma decisão aqui de vamos investir mais ou menos, ou vamos mudar uma regra aqui ou ali. Né? Então, infelizmente, nós temos um grande desafio. Você tem uma ideia, a Califórnia tem, em capacidade instalada, muito mais que o Brasil inteiro, só a Califórnia. Então, assim, isso mostra o quanto olhar para o futuro nosso em termos de criar esse ambiente, nós estamos atrasados não só do ponto de vista de infraestrutura, mas do ponto de vista também de cultura, na minha visão. Oi. Precisa te dar uma informação. Os Estados Unidos têm aproximadamente 2.600 data centers e hoje o Brasil tem 150 data centers comerciais em operação. Eu concordo em tudo que você falou, que o que falta é simplificação. Quando um processo é simples para você fazer a implementação de um data center, ou seja, de qualquer empreendimento, tudo flui mais fácil. O licenciamento é mais rápido, os custos são mais baixos, tudo flui de uma maneira muito mais fácil. Só que eu enxergo que o poder público no Brasil ele não conhece o nosso mercado. Ele não sabe que esse mercado existe, porque é um mercado muito de nicho, muito específico, e que, para o poder público, são apenas galpões que consomem energia. Então, eu acho que a associação ela tem um trabalho muito importante, e não é um trabalho da diretoria, é um trabalho de todos os associados, de conseguir
montar um grupo que comece a dar visibilidade para o poder público que esse mercado existe, que esse mercado gera muita receita, gera empregos e é um mercado que movimenta um volume de dinheiro muito grande e de tributos também. E só para complementar, Tossi, não adianta todos acharem que o Gustavo vai lá bater na porta do presidente, ou do governador, ou do ministro para conversar com ele se nós não tivermos uma pauta, né, definida enquanto associação, enquanto indústria. Então, quer dizer, para que a gente possa chegar num nível de levar uma demanda à frente com o ente governamental, primeiro a gente precisa definir quem nós somos, né? Esse é o primeiro grande passo e que a gente precisa demais da ajuda dos associados para poder definir o seguinte, olha, quem nós somos, qual que é o nosso tamanho perante ao PIB, né? Então, assim, se eu bater lá com o Peter e falar, Peter, você pode me passar qual que é o seu consumo hoje? Quantos funcionários você tem na Equinix? Felipe, você pode falar para mim como é que está a Cent? Quer dizer, a hora que a gente conseguir compilar esses números sem a desconfiança, né, da empresa, né? A empresa tem que confiar na BDC como um ente que vai compilar esses números em prol da própria indústria, né? Então, a gente ainda está um passo aquém disso, né? Quer dizer, a gente está buscando ainda ter os associados da nossa indústria, né? Então, a gente vem nessa evolução, né? A BDC é bastante jovem ainda, tem menos de 3 anos, e nesses 3 anos a gente já conseguiu aí cerca de 80 associados, né? Então, agora a gente vem numa crescente de novos associados. Esse evento, por exemplo, mostra o nosso crescimento, né? É a primeira vez que a gente lota essa sala, mais audiência online. Então, isso é importante para que a gente tenha visibilidade e entendam, eu, Tossi, Gi, Mila e Índio, nós somos pro bono nessa associação. A gente não ganha R$1 com isso. A gente só está aqui para fazer com que a nossa indústria melhore, tá? Então, se todo mundo dessa indústria vier para esse organismo nos ajudar a poder definir pautas que são comuns a muitos de nós, a gente vai ter mais força para bater lá e falar, olha, precisamos simplificar. Ah, não dá para simplificar, então vamos precisar pelo menos definir um rito, né? Porque se a gente conhecesse o rito, pelo menos, se fosse um rito comum para Fortaleza, para Campinas ou para Porto Alegre, já ajudava para caramba, né? A gente não tem esse rito definido. Quer dizer, quando você se depara com um carimbo do brigadeiro lá, num processo que você já está acostumado que isso não acontece, o rito já mudou, então não existe um processo definido. Então, talvez, antes até de simplificar, a gente precisa conhecer o caminho, né? Ou definir um caminho que seja comum a todos e a gente consiga fazer essa melhoria de ambiente. Pode falar, Raquel. Eu queria fazer só um merchan pro bono também, como cidadão indignado. Mas eu convidei para vir aqui o secretário de Desenvolvimento e Inovação lá de São José dos Campos. Ele esteve aqui, mas teve que ir embora, tinha uma reunião com o prefeito e a diretora também. São José dos Campos está preparado para isso. O Gustavo sabe disso. Eu apresentei e conectei o Gustavo com o secretário. Então, quem quiser construir data center em São José dos Campos, pode conversar com o Gustavo. Ele tem caminho livre lá com o secretário. Tem o parque tecnológico, tem energia, tem conectividade. Está entre Rio de Janeiro e São Paulo. Então, é só um merchan pro bono de cidadão indignado, tá? Não ganho nada com isso, gente, mas E a BDC está aí para justamente isso. Quer dizer, se vocês quiserem se juntar, né, e falar o seguinte, ô Gustavo, bate lá na CPFL, na Enel, vamos discutir com eles, vamos criar um mapa, né, onde está quente, onde está gelado, em termos de uso de energia, pelo menos para a gente publicar, sei lá, uma vez por mês, ou às vezes a cada 3 meses, não sei qual periodicidade a gente consegue atualizar isso junto com esses entes, mas é uma oportunidade, quer dizer, é uma informação que interessa para todo mundo, né? Assim como cidades que estão preparadas ou que têm vontade, né, de avançar com essa pauta ou facilitar a nossa vida, né? A gente falou aqui de tanta dificuldade. Se eu tenho uma cidade que está interessada em facilitar a nossa vida para construir data centers, por que não, né? Vamos aproveitar essa porta já de entrada e vamos tentar fazer com que isso aconteça. Só queria acrescentar que ele comentou do mercado americano, né? Uma diferença básica do mercado americano para qualquer outro mercado é a questão da padronização. Então, existem padrões específicos e conhecidos há décadas
para se fazer exatamente a mesma coisa, porque no final você vai ter o mesmo resultado, né? Então, desde coisas muito simples, se você fosse olhar a ASHRAE, por exemplo, Sociedade Americana para Ventilação, ela tem os mesmos ciclos de controle de ar-condicionado há dezenas de anos. Assim, tipo, 50 anos, o ciclo 1 da ASHRAE sempre é o ciclo 1 da ASHRAE, e que depois alimentou o nosso mercado para comissionamento de missão crítica. Eles não ficam inventando a roda a cada projeto que vão fazer. Quando a gente vai fazer um projeto aqui em Latinoamérica, nós da Vertiv, por exemplo, a gente tem casos em que o cliente não espera receber uma pergunta porque ele sabe que a gente já sabe a resposta. Então, tipo, fornecer soluções, por mais criativas que elas sejam, e que saia de um caminho já determinado, é alguma coisa que, por um lado, pode te beneficiar do ponto de vista de custo e demanda, mas, por outro, traz incerteza no processo. Então, a questão específica de padronização é uma coisa importante. Nos Estados Unidos, esse tipo de associação, como a BDC, é comum. Então, você tem lá a Sociedade Internacional de Engenharia Farmacêutica, o ISP, você tem o Green Building, então você vai trabalhando em cima dos padrões, todo mundo vai se ajustando ali, quem compra e também quem vende, e você tem um mercado um pouco mais previsível, né? Então, eu acho que isso também é um caminho importante. Eu vejo esse tipo de evento aqui como uma iniciativa extremamente valiosa, porque a gente vai alinhando todos esses pensamentos aí de várias posições da cadeia, né? Maravilha. Alguma outra pergunta final? Última. Gi, está com você. Obrigado, gente. Obrigado por mais esse painel aqui. Parabéns. Abre aí, senão o pessoal vai embora. Pessoal, eu quero encerrar aqui o painel, chamando ao palco nossos diretores. E quero agradecer todos os painelistas. Deixa eu só anunciar. O vencedor. Antes que todos saiam, eu quero anunciar os vencedores do sorteio. Tem um recado importante ainda, gente. Não vão embora. Não vão embora não, não vão embora não. Os vencedores do sorteio online foram Rodolfo Franco, Luiz Santander e Clóvis Brum. O videozinho vai ser postado. O videozinho do sorteio vai ser postado no LinkedIn e nas redes sociais, tá? Gente, não vão embora não, que tem uma notícia boa aí que a Gi vai dar para vocês agora, para os associados, que vai ser bem importante. Dá o recado. Eu falo então, vai. Muitos dos associados têm solicitado para a gente uma demanda de um novo meio de se comunicar com essa comunidade data center, ou seja, aproveitar o ecossistema da BDC para fazer um pouco de marketing da sua própria empresa para os associados ou para as outras pessoas que não são associadas e estão nos assistindo agora ou que participam de alguns eventos com a gente. Então, a gente definiu como um novo evento que vai ser, a princípio, mensal. Tá? Oi? Um novo formato, na verdade, né? Vai ser um encontro de negócios, tá? Onde uma tarde parecida com essa aqui, provavelmente nesse mesmo ambiente, só que o palco vai estar disponível com slots de 1 hora para cada associado. Então, a gente vai ter um evento de 4 horas, nós teremos 4 associados falando. Obviamente, nós vamos fazer alguma curadoria, vão ter algumas regras, né? Que a gente vai deixar bastante claro numa comunicação para vocês em breve, mas a ideia é que cada um de vocês possam trazer os seus convidados. Então, cada
empresa, né? Cada associado vai trazer um volume de convidados e vai falar para os convidados dos outros que estiverem aqui também, e a BDC vai cumprir também uma cota para trazer pessoas para que escutem algo que vocês têm de importante, ou um lançamento de um produto, ou um case que é importante contar para o mercado, seja qualquer coisa que seja relevante, mas que traga com a marca de vocês alguma coisa positiva para falar com a nossa audiência. Tá? Então, fiquem de olho. Obviamente, esse evento, né, vai ser custeado pelo próprio associado. Né? A gente vai ter cotas, cada empresa que for falar vai cumprir com a sua cota, para poder financiar esse espaço, porque hoje a gente faz esse evento aqui de maneira gratuita, porque está incluso na mensalidade que vocês pagam. Então, para o associado, esse evento é gratuito, para o não associado, ele acompanha online. Então, esse evento vai ser financiado pelo próprio associado, o próximo, esse de encontro de negócios. Então, a gente deve soltar uma comunicação na próxima semana, provavelmente, com todas essas informações, inclusive custo, como é que faz para se inscrever, os slots que estão separados, as datas já estão previstas. Então, fiquem de olho na comunicação que vem do atendimento da BDC, para quem tiver interesse de usar aqui o nosso espaço para falar um pouco sobre a sua própria empresa para a nossa audiência. Tá bom? Quem está acompanhando online não sabe como se associar, clica lá, datacenter.org.br, e vem participar com a gente desse organismo aqui tão importante que cada vez mais está apoiando aí o crescimento de data center no Brasil. É isso. E a Gi falou aqui, ó, partiu o coquetel, vamos embora. Obrigado, gente.